Bom dia, paz de Cristo, para os meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar, sim, de um tipo de temperamento chamado sanguíneo. Eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã de consagração. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem, você sabe qual é o tipo do seu temperamento? É muito importante que você tenha essa consciência, essa plena consciência, porque isso aí vai fazer com que você, diante de situações difíceis e controvérsias, você tenha o autocontrole. Sim, o filósofo Hipócrates, sim, distinguiu os 4 tipos básicos aí de temperamento: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Bom, como podemos definir o temperamento? O temperamento é o componente psíquico, nato, geneticamente herdado. Agora nós vamos falar do temperamento sanguíneo aí do apóstolo Pedro. Nós vemos assim que ele tinha muita expressividade devido ao seu temperamento sanguíneo. Bom, nós vemos alguns textos específicos, situações aí que aconteceram durante a jornada aí do apóstolo Pedro, quando estava com Cristo. Bom, nós vamos ver a sua reação ao ver Jesus andando sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Ele disse: Senhor, é tu mesmo? Se é tu mesmo, deixa-me ter contigo. E Jesus falou assim: vem. E ele foi mesmo, porque ele não era fácil. Ele tinha esse temperamento assim sanguíneo, ele era impulsivo, entendeu? Fazia as coisas sem pensar, mas ele era de atitude. O Pedro, o apóstolo Pedro também, nós vemos o seu temperamento sanguíneo, a maneira como ele, em determinadas situações, ele se comportava, era muito falante. Geralmente, a pessoa que tem esse temperamento sanguíneo, esse tipo de temperamento sanguíneo, é falante. E nós vamos ver uma outra passagem da Bíblia, Mateus capítulo 17, do 1 ao 8, da atitude de Pedro diante da transfiguração. Ele diz assim: Senhor, quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Interessante dessa passagem, que ele esqueceu até dele, E esqueceu também dos demais. Para ele, o mais importante era fazer 3 tendas, uma para Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. Personagens aí muito importantes do Antigo Testamento. E ele ficou como? Ele ficou anestesiado ao ver aquela imagem, diante ali dos seus olhos ali. Uma experiência assim incrível que ele teve diante ali do Senhor. Bom, nós vemos também a reação de Pedro, sim, um tipo sanguíneo, a reação dele, quando prendem a Jesus. Ele puxa da sua espada e fere a orelha do soldado toda, e o Senhor Jesus ali faz ali um milagre. Então, querido, eu quero falar para você que esse temperamento sanguíneo
tá? Ele assim, ele pode, sabe, causar assim muitas dificuldades para você. Eu quero trazer um caso aqui hipotético. Gostei muito dessa palavra, um caso hipotético. Ou seja, imagina você, duas pessoas, sabe, que têm o mesmo temperamento sanguíneo. Isso aí vai dar atritos, uma discussão calorosa. Então alguém precisa, sabe, controlar, sim, controlar o seu temperamento, ter autocontrole do seu temperamento. Imagine aí um casal discutindo uma DR, onde os dois têm o mesmo tipo de temperamento. Bom, vai ser necessário que um dos casais controle o seu temperamento, tenha autocontrole do seu temperamento, porque para a coisa, né, ficar bem, tá bom? Então, diz o texto da palavra de Deus, assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Que assim seja. Glórias a Deus.